o Humberto Treze foi atrás dos padres exorcistas. O Rio Grande do Sul tem 11 exorcistas reconhecidos pela Igreja Católica, Treze. E agora a gente vai saber um pouquinho mais como eles atuam, quais as experiências que eles já viveram, se já fizeram de fato muitos exorcismos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Pois é, eu estava te contando como é que foi essa ideia, né? Numa reunião de pauta e de assuntos que a gente podia fazer de reportagem, se comentou de igrejas satânicas que tem aqui no Rio Grande do Sul e tal. E eu disse, mas quem sabe a gente vai ver o pessoal que combate Satã, né? Daí meus colegas mais novos disseram, mas existe? Aqui é uma dúvida que tem só em filme. Eu disse, existe porque uma vez eu entrevistei há 35 anos atrás eu entrevistei um exorcista aqui no Rio Grande do Sul, já falecido. E aí eu digo, vou atrás. E saí catando, falei com a arquidiocese e tudo, e descobri que tem 11 no Rio Grande do Sul. A maioria deles não quer aparecer, são gente muito séria. E eu digo são sérios porque primeiro não querem aparecer e em segundo lugar eles também não querem que a gente acompanhe as sessões exatamente para não ter sensacionalismo e tal, né? Então eles zelam por aquela prática. Eles acreditam, fiquei totalmente convencido, eles acreditam, depois a gente vai ouvir algumas gravações deles, né? Eles acreditam naquilo que eles estão fazendo, né? O que é um padre exorcista? É um padre que normalmente não é uma escolha, é uma imposição da igreja. A igreja escolhe entre alguns de seus sacerdotes mais puros pessoas para combater os demônios. E eu te digo no plural demônios, porque a primeira pergunta que eu fiz pro primeiro padre que eu entrevistei é: o demônio existe? Ele disse, sim, eles existem, não é um só, são uma legião, com vários nomes, uns mais poderosos, outros nem tanto. E a grande arma do mal é que as pessoas já acham que ele não existe. E esses demônios a gente sabe, né? Tem aqueles nomes bíblicos, não vou repetir aqui, mas vou dar por exemplo, Astarote, Belzebu, são nomes assim, de vários demônios menores. E teve o campeão deles, né? Que é o chamado Príncipe das Trevas, não vamos dizer aqui o nome, e esse aí é um anjo caído. Por que não pode dizer? Não, tô brincando, né? Para não fazer propaganda, para não chamar. Mas vamos lá, então, é o Lúcifer, né? O Lúcifer é o que está descrito na Bíblia, que é o anjo que desafiou pessoalmente a Deus. Tem o Mefistófeles, esse era outro, né, também, Mas então, aí eles são uma legião, como dizem, né? E essa legião, por vezes, segundo eles, se manifesta. Eles ressaltam, veja bem a humildade da igreja nesse aspecto, eles dizem que 97%, quase 100% dos casos que eles atendem não é possessão demoníaca. Ah, é? Sim, eles dizem o que, por exemplo? Eles dizem que é um problema psíquico. Pode ser uma esquizofrenia. Entre os e aí eu vou dizer, eu ouvi depois, a última parte da reportagem são 4, a reportagem tem 4 eixos, tá? E o último eixo é ouvindo especialistas sobre o que eles acham que é a possessão. E aí eu falei com psiquiatras, psicanalistas e psicólogos e parapsicólogos. Parapsicólogo, para quem não sabe, são pessoas que estudam fenômenos paranormais, tá? E todos eles são unânimes de dizer que várias doenças têm algumas das características atribuídas à possessão. Tá. Esquizofrenia é uma delas, psicose maníaco-depressiva, quando a pessoa é em surto também, ela pode desenvolver força descomunal, que é uma das características dos possuídos que impressionam os pais. Mas eu vou fazer a ressalva da seriedade. Tem o que eu achei interessante, eles têm essa consciência e dizem, não, tem vários casos que realmente não são, mas alguns eles dizem que é possessão mesmo. Falar a favor um pouco desses meus entrevistados. Eles não só têm, como são estudiosos disso. 2 dos 4, eu entrevistei 6. Dos 4 gaúchos que eu entrevistei, 2 têm formação em psicologia. Além de teologia e além de filosofia, eles estudaram psicologia. Além disso, eles levam ou um psicólogo ou um psiquiatra, ou ambos, na primeira vez que eles vão contatar o suposto possuído. Tem uma análise muito Tem uma análise grupal feita. Porque tem, Treze, aquela coisa sempre da religião versus a ciência, né? Isso. Então aqui, existe uma equipe com eles. Que nem com milagres. Sim. Vocês devem lembrar que o Vaticano, para reconhecer milagre, exige pelo menos 2 fatos que a ciência não consiga explicar para transformar o sujeito em santo. Tá? E no caso da possessão é mais ainda. Eles fazem uma triagem. Eu tenho um questionário que está guardado comigo numa pasta, que é um questionário que eles fazem, devassam a vida da pessoa para ver se ela usou drogas, não usou drogas, que tipo de droga ela usou, se é psicotrópico, que pode abrir a mente da pessoa para o mal e para o bem. Né? Deixar a pessoa com pesadelos constantes e tal, e imaginação constante. Se toma alguma medicação. Se ela toma medicação que tenha efeito colateral, delírio e coisas, alucinações.
Tudo isso é crivado antes da pessoa ser levada para eles. Mas algum padre que tu conversaste disse que fez um exorcismo? Sim, todos fizeram exorcismo. Já fizeram? Sim, eles disseram que a imensa maioria dos casos não são, mas que pelo menos a média deles de 1 a 2 casos por ano é o mal. E aí vocês vão me perguntar, agora eu acho que é a hora de colocar a primeira gravação. Cada um deles faz entre 1 e 2 casos de exorcismo por ano? Média. Cada um deles? Cada um deles. Média. Sem contar os casos que atendem, que são casos de problemas mentais, sim, né? No interior, ele atende 5 vezes por semana durante as manhãs, e todas as manhãs tem gente achando que está com problema, ou pessoas ligadas a elas, familiares, que acham que a pessoa está possuída pelos hábitos e coisas, e ele vai ver e conversa com um, com outro, faz o questionário e acredita que eles estão com problemas psíquicos, entende? Mas de vez em quando não é. Agora vamos ouvir um trecho, a primeira parte de uma gravação aqui. A pessoa que está possuída pelo demônio, ela vai ter algumas características como força desmedida, várias pessoas não conseguem segurá-la, tem o seu semblante transformado, a voz é diferenciada, é uma voz rouca que dá um ar bem grave, em tempos ela volta a ter uma consciência, mas ela não se recorda do que passou um tempo atrás. O senhor já presenciou alguns desses fenômenos? Sim, a pessoa fala frases em latim sem nunca ter estudado latim. Aí eu precisei da ajuda de pessoas que dominam o idioma para compreender o que a pessoa está falando, né? Esse é um trecho muito importante. Tem pelo menos duas manifestações que eu até agora não consegui uma explicação científica. Uma delas é essa, da pessoa falar idiomas, inclusive uma língua morta como o latim, sem nunca ter estudado. O padre daqui de Porto Alegre que eu visitei, na última vez ele estava meio para baixo ali, eu perguntei que eles estavam com um caso difícil de um jovem de 18 anos blasfemando e falando em latim fluentemente com ele, um cara que era um sujeito que não tinha estudado nada disso, e xingando. E os especialistas que tu ouviu, nenhum deles tem uma explicação para isso, técnica ou científica. Depois eu entro. A outra manifestação que é também quase inexplicável para mim é quando essa figura, o possuído, adivinha coisas e a presença de pessoas dentro da reunião sem nunca ter falado com elas, nem nunca ter visto elas. Por exemplo, num grupo de pessoas que tem lá o psiquiatra, o padre, o psicólogo, ele identifica o padre mesmo em tardes normais e começa a xingar o padre e cuspir no padre. A outra coisa é que quando ele fala e debocha de algum segredo que o padre está guardando. Ele sabe. Segundo os padres me relataram, sabe segredos. Sim, sabe segredos. Tem um que eu entrevistei. Tem um que eu entrevistei que ele recebeu uma moça lá em Brasília, ele é gaúcho. E ele recebeu uma moça, que a moça estava muito mal e tal. Ele conversou, deu uma bênção para ela. Segundo ele, deu uma bênção. A moça era muito bonita, chamativo, diz ele, o termo. Ele é um idoso, bem idoso. 2 dias depois trouxeram uma outra moça. Aí ela, bem jovem, de 17 anos, menor de idade. E essa outra moça estava apática, os pais não conseguiam fazer ela mais estudar, ela refugava símbolos religiosos, estava passando mal, desmaiava, levaram para ele. Aí ele pediu para ficar sós com ela. Eu estou falando isso porque essa não vai estar na gravação. E aí quando ele ficou a sós, fecharam a porta, ela mudou. Adquiriu voz masculina, começou a rosnar, jogar coisas no padre. E o padre começou a tentar exorcizar ela, né? Sozinho, chamou ajuda e tal. E ela disse que ele era impuro e que ele tinha recebido uma prostituta 2 dias antes e deu o nome da mulher. E ninguém sabia. Mas o padre te confirmou isso? Ele gravou isso comigo. Ou seja, é verdade? Não sei, ele gravou isso comigo dizendo que aconteceu. Que aconteceu com ele. Daí ele conseguiu exorcizar depois de várias sessões. A mulher, ele disse que ela desafiou, tu é impuro, que eu sei, tu é falso, né? Tereza, me chama então, atenção. Então por isso é pureza, né? Tu traz um dado que no Brasil... Quantos
padres exorcistas existem no Brasil? 63. E o Rio Grande do Sul tem 11. Pois Ou seja, disparado para mim, o Rio Grande do Sul é o estado com mais. Nós temos um para cada milhão de habitantes. 63 para todo o Brasil com 200 milhões é muito pouco. Né? E deveria ser um por diocese. Esse era o desejo do falecido Papa João Paulo II. Pregou que cada diocese do mundo tivesse um exorcista. No Rio Grande do Sul temos 18 dioceses e 11 padres. Portanto, tenho uma dúvida, é qualquer padre ou se precisa algum tipo de procedimento para poder ser apto ao exorcismo? Ele pode puros. Ele pode manifestar o desejo de ser exorcista ou ele pode ser indicado, que é a maioria dos casos. Sim. Alguns, inclusive, têm até receio. Um deles me disse, quando eu fui indicado, eu nem estava com vontade de aceitar, porque eu tinha receio do negócio. Ele tem que ter uma certa pureza, como diz, não deve ter segredos, porque senão o mal vai jogar contra ele. Esse segredo em público. Por ele saber o segredo. Em público, tá? Tem mais um relato, né? E a outra questão, tem mais um relato. A outra questão é que eles fazem cursos, Mariana. Tem cursos no Brasil, para exorcistas no Rio de Janeiro. Cursos internos da igreja, né, pessoal? Não é curso para gente de fora. No Rio de Janeiro, tem na Cidade do México, tem em Seul, na Coreia, e tem em Roma, por óbvio. Um dos padres que eu entrevistei, ele morou em Roma 4 anos e fez curso em Roma. Qual é o próximo relato que tu trazes? O relato aqui, ele vai falar mais um pouco sobre esse universo dos exorcistas e das pessoas que estão possuídas. É o segundo relato do mesmo padre. O meio ordinário dele sempre é pela tentação. Fazer as pessoas pecarem e pelo pecado elas perdem o vínculo da amizade com Deus. E depois existe 4 meios, que um é a infestação, né, quando o demônio invade o local onde a pessoa mora, o local de trabalho, né, e as coisas começam a estragar dentro de casa, quebrar, nada dá certo, as pessoas ficam doentes nesse ambiente. Uma outra coisa é pela obsessão, onde o demônio ataca os pensamentos da pessoa. A vexação é um outro meio onde o demônio agride a pessoa fisicamente. E depois o último caso, e o mais extremo de todos, sempre daí é a possessão. O demônio entra realmente na pessoa. Ela só ocorre porque a pessoa permitiu que o demônio entrasse. Eu tenho uma dúvida, Teresa, que é o seguinte. Se tu puder resumir como é que ocorre o ritual de exorcismo e se teve casos em que eles não obtiveram sucesso, que não conseguiram exorcizar o demônio. Sim, as duas têm resposta. Eu dei uma olhada em 2 livros que eles utilizam, eles me mostraram os livros. Um se chama Diretrizes para o Ministério do Exorcismo à Luz do Ritual Vigente. E o outro se chama Ritual de Exorcismo e Outras Súplicas. Ambos são adotados pela Associação Internacional dos Exorcistas. Sim, existe uma associação, tem 600 e tantos integrantes no mundo inteiro e se reúne eventualmente. O último congresso deles no Brasil foi em Florianópolis 2 anos atrás. E essa associação troca WhatsApp, vídeos, experiências entre si, normalmente não vazam para nós, né? Isso aí. E esses diretrizes e rituais do exorcismo, eles são aplicados, são com várias rezas e tal, num livro que o sujeito... os padres também têm. Tem água benta, eles cruz, têm uma água benta. Os exorcistas nossos aqui utilizam uma água abençoada em Lourdes, na França, para expulsar o demônio. Ela vem de lá. E o crucifixo é de madeira, tá? Sem partes metálicas, para não machucar a pessoa, ela não se agarrar e se automutilar na hora que está acontecendo. E o rito é realmente ficar rezando, jogando água benta, e a pessoa normalmente é contida pelos seus próprios familiares. Porque ela muitas vezes agride o padre, ou tenta agredir. Tem um caso esse do interior que eu falei, desse exorcista que estudou em Roma, que a pessoa quebrou mesas, cadeiras, tudo antes de ser contida, né? E a reportagem... caso de insucesso, só queria bem brevemente, de não conseguirem. Sim. Alguns casos a pessoa não volta mais e os familiares não trazem mais de volta. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa fica sofrendo, né? Eles têm alguns casos que teria que ter continuidade durante muitos anos e as pessoas às vezes desistem, né? Como acontece com esse paciente psiquiátrico, né? Muitas vezes, né? Teresa, a reportagem completa está
no site GZH, tem vídeos, tem fotos, uma matéria muito extensa, muito interessante, mas só para encerrar, nós temos exorcistas então nas regiões de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Rio Grande e Frederico Westphalen. Isso. E onde não tiver um padre exorcista, o bispo da região é o encarregado de fazer o exorcismo.